Olá, aqui é a professora Adriana. Hoje vamos falar sobre determinantes. Bom, dada uma matriz quadrada A de ordem n, ou ordem n por n, o determinante dessa matriz A ele é representado pela expressão det ou por essas duas barrinhas parecendo módulo com os elementos da matriz dentro, ou por essas duas barrinhas com a letra maiúscula que representa a nossa matriz. Antes de falar da definição de determinante, nós vamos falar de alguns conceitos preliminares que nós precisamos para a definição de determinante. Então, nós vamos falar primeiro em permutação. Então, a permutação de um conjunto de objetos consiste em dispô-los de uma determinada ordem. Então, por exemplo, dados os elementos 1, 2 e 3, nós podemos dispô-los em 6 ordens diferentes. Nós podemos ter a ordem 1, 2, 3, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2, 3, 1. 3, 1, 2, 3, 2, 1. Então, nós temos 6 maneiras diferentes de dispor esses 3 elementos distintos. Então, se nós temos um conjunto de n elementos distintos, o número de maneiras que nós podemos dispor esses n elementos é n fatorial. Aqui no caso, o número de maneiras que nós temos para dispor esses 3 elementos distintos é 3 fatorial, que é igual a 6. Relembrando aqui que n fatorial é igual ao produto de n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, até chegar aqui no 1. Agora nós vamos falar sobre inversão. Então, dada uma permutação dos inteiros 1, 2n, existe uma inversão quando um inteiro maior precede outro menor que ele. Um inteiro maior vem antes de um inteiro menor. Então, por esses elementos 1, 2, 3, nós temos 6 permutações. Então, nessa primeira permutação aqui, a primeira forma de expressar aqui, nós temos 0 inversões. Por quê? Nós não temos nenhum inteiro maior antes de um inteiro menor. Nessa segunda linha, nós temos uma inversão, porque o 3 ele precede o 2. Aqui nessa quarta linha, 2, 3, 1, nós temos duas inversões, porque o 2 é maior que 1, o 3 é maior que 1. Aqui na última linha, nós temos 3 inversões, porque o 3 é maior que o 2 e o 3 é maior que 1, e o 2 é maior que 1. Esse número de inversões ele é útil, porque a definição do determinante ele depende do número de inversões. Bom, então a definição de determinante. Dada a matriz A de ordem n, o determinante de A é dado pela somatória de ρ, ρ aqui é o número de permutações, de menos 1 elevado a j, j aqui é o número de inversões, de cada permutação. Aqui nós fixamos as linhas e permutamos as colunas. Então, como nós temos n colunas, já que a matriz é de ordem n, ou ordem n por n, nós vamos ter n permutações. N fatorial permutações. Então, nós temos n fatorial termos nessa somatória. J aqui é o número de inversões. Então, vamos ver algumas observações. Então, olha, se o J, número de inversões, é par, esse termo vai ficar positivo. Se o número de inversões é ímpar, esse termo vai ficar negativo. Em cada uma dessas permutações existe um e apenas um elemento de cada linha e de cada coluna. É importante a gente entender isso por causa das nossas propriedades. Na hora de falar as propriedades determinantes, fica fácil verificar se a gente consegue entender isso. E aqui, olha, nessas permutações a gente poderia ter mantido fixo a coluna e permutado as linhas. Então, o determinante também, ele poderia ser calculado mantendo fixo a coluna e
permutando as linhas. Então, olha, nós temos 3 observações. Se o número de versões é par, o termo da somatória vai ficar positivo. Se o número de versões é ímpar, o termo da somatória vai ficar negativo. A segunda observação é que em cada termo existe apenas um elemento de cada linha e apenas um elemento de cada coluna. E o determinante de A também pode ser dado pela somatória de Rho, permutações, de menos 1 elevado a J, J aqui é o número de versões. E aqui nós fixamos a coluna e vamos permutar as linhas. Como a matriz tem ordem n, nós temos n fatorial permutações. Então, nós vamos ter n fatorial termos. Então, vamos aqui para o cálculo do determinante de segunda ordem. Então, dada a matriz A, lembrando aqui a notação de matriz, ela pode ser dada de colchete, entre parênteses, ou entre duas barrinhas duplas. O determinante de A, ele é dado pela expressão det de A, que é igual a barrinha aqui simples, né, dos elementos da matriz. Como nós temos n igual a 2, então nós temos 2 elementos, nós vamos ter só 2 permutações. Então, nós temos 2 termos. Aqui nós fixamos as linhas e vamos permutar as colunas. No primeiro termo, nós temos zero inversões, que é 1 menor que 2. E no segundo termo, nós temos uma inversão, portanto, sinal de negativo. Então, para calcular esse determinante aqui, a gente pode estar aplicando essa fórmula que vem da definição, ou poderia estar fazendo aqui o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Uma matriz de ordem 2, a gente pode estar fazendo dessa forma aqui para memorizar. Cálculo do determinante de terceira ordem. Então, se nós temos uma matriz de ordem 3, temos 3 elementos distintos, nós vamos ter 6 permutações. A gente já viu. Aqui nós fixamos as linhas, vocês observarem esses elementos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, está fixo. E permutamos aqui a coluna 1, 2, 3, depois 1, 3, 2, depois 3, 1, 2. Então, em cada termo desse, se o número de versões que dá da coluna aqui for ímpar, o termo recebe um sinal de negativo. Se o número de versões for par, o termo fica positivo. Então, aqui, ó, nós temos 0 inversões, positivo. 1, 3, 2. Aqui nós temos uma inversão, negativo. Aqui, o 3, 1, 2. Nós temos 2 inversões, positivo. Então, o determinante de A é dado pela somatória, né, das Rho permutações, são 6 termos. O sinal de mais aqui depende do número de inversões. Então, se a inversão, o número de versões é par, a gente tem um mais, se o número de versão é ímpar, tem um menos. Então, nós fazemos aqui a somatória das Rho permutações. Então, para calcular esse determinante aqui, basta estar aplicando aqui a somatória das Rho permutações de cada elemento desse, né? É o produto aqui, por exemplo, A1 vezes A2, 2 vezes A3, 3, menos A1 vezes A2, 3 vezes A3, 2, mais A1, 3 vezes A2, 1 vezes A3, 2. Bom, gente, nesse caso, da ordem aqui 3 por 3, é difícil, né, ficar memorizando, voltando aqui. Então, aqui existe a regra de Sarros. Essa regra de Sarros é um método prático para calcular determinante de matrizes de ordem 3 por 3, ou de ordem 3. Então, a gente pode aplicar essa regra de Sarros para matriz de ordem 3 por 3. Então, se a matriz tem uma ordem maior que 3, nós não vamos aplicar a regra de Sarros. Isso tem que ficar bem claro para vocês. E de que consiste esse método? Então, dado a matriz de ordem 3, a gente repete as 2 primeiras colunas, poderia também repetir as 2 primeiras linhas, e depois faz o produto, aqui, olha, a diagonal principal e as paralelas à diagonal principal. Esse produto a gente vai somar,
Então, ó, o produto dos elementos que estão na diagonal principal ou nas paralelas da diagonal principal, a gente soma. E os produtos que estão na diagonal secundária e as paralelas da diagonal secundária, a gente subtrai. Essa regra ela obedece à definição de determinante. Então, aqui, para calcular esse determinante, nós vamos repetir as duas primeiras colunas. E vamos fazer aqui. Passar aqui uma linha na diagonal principal, vai ficar 2 vezes 1 vezes 2, mais. Agora, a paralela diagonal principal, 5 vezes 4 vezes 6, mais 7 vezes 3 vezes 8. Aí, menos 6 vezes 1 vezes 7, menos 8 vezes 4 vezes 2, menos 2 vezes 3 vezes 5. Isso nos dá um resultado de 156. Que fique claro, a regra de Sarrus só pode ser aplicada em matrizes de ordem 3, ou ordem 3 por 3. Bom, agora vamos falar um teorema aqui que vale para uma matriz de qualquer tamanho, de qualquer ordem. Então, se A for uma matriz triangular, então o determinante de A será igual ao produto dos elementos da diagonal principal de A. Bom, então, dada essa matriz A, o determinante seria A1 vezes A1 vezes A2, 2 vezes A3, 3. Aqui a gente aplicou a definição, né, que é a somatória de todas as permutações, na definição, e a gente vê que nos elementos, tirando esse elemento, esse termo aqui, A1 vezes A2, 2 vezes A3, 3, todos os outros contêm o elemento 0. E eles vão desaparecer, então, o determinante de A é igual a 1 vezes A2, 2 vezes A3, 3, ou seja, o produto dos elementos da diagonal principal. Esse teorema é importante, porque às vezes a gente tem uma matriz e quer calcular o determinante, pode ser uma matriz de qualquer ordem. A gente pode estar escalonando e deixando ela na forma triangular e fazendo o produto dos elementos que estão na diagonal principal. Agora nós vamos para as propriedades de determinantes. Primeira propriedade. Se a matriz A possui uma linha ou coluna constituída de elementos todos nulos, o determinante é nulo. Bom, gente, aqui está a demonstração. Isso é verdade, porque, relembrando aqui, qual é a definição de determinante de uma matriz? É a somatória das ρ permutações de menos 1 elevado a j, j é o número de versões, né, de cada permutação aqui, dos elementos. Então, se cada permutação dessa contém um elemento de cada linha, um elemento de cada coluna, em todas as permutações vai ter um elemento, um zero aqui. Então, vai ficar zero, que multiplica os outros elementos, portanto, vai zerar todos os termos, e a somatória de zero, né, mais zero, mais zero, mais zero, vai dar zero. Segunda propriedade. O determinante de uma matriz A é igual ao determinante de A transposta. A gente já viu que a gente pode estar, em vez de permutar as colunas, a gente pode fixar as colunas e permutar as linhas, né? Vamos para a terceira propriedade. Se multiplicarmos uma linha de uma matriz com a constante K, o determinante fica multiplicado por esta constante. Olha bem, gente, é apenas uma linha. Então, olha, se eu tenho uma matriz A e B é uma matriz obtida de A, multiplicando uma linha de A por uma constante, então o determinante da matriz A é dado pela definição. E o determinante de B, todo o termo vai aparecer um K multiplicando, porque em uma linha vai ter um K multiplicando os elementos daquela linha. Esse K é uma constante, portanto, ele pode sair da somatória. Então, o determinante de B é igual a K vezes a somatória das permutações de menos 1 elevado a J da permutação aqui. Só que isso aqui é o determinante de A. Então, o determinante de B é igual a K vezes o determinante de A. Nós temos que ter cuidado aqui, tá?
essa propriedade é válida para K multiplicando uma linha. Então, se o K está multiplicando toda a matriz, então se a matriz B é obtida da matriz A, né, onde B é igual a K vezes a matriz A, então o determinante de B, e a matriz A tem ordem N, então o determinante de B é igual a K elevado a N vezes o determinante de A. Quarta propriedade. Uma vez trocada a posição de duas linhas, o determinante troca de sinal. É porque quando a gente trocar a posição de duas linhas, a gente vai estar mudando o número de versões. Então, se trocou a posição de duas linhas, o determinante troca de sinal. Quinta propriedade. O determinante que tem duas linhas, colunas, ou colunas, né, iguais é zero. Olha bem, gente. O que acontece aqui? Se A é uma matriz que tem duas linhas iguais e B é uma matriz obtida de A, trocando as duas linhas, então o determinante de A é igual a x, o determinante de B é igual a menos x. Só que se as duas linhas são iguais, se eu perguntar duas linhas iguais, a matriz A é igual a matriz B. Ou seja, determinante de A é igual a x, determinante de B é igual a menos x. Ou seja, x é igual a menos x. E quando que x é igual a menos x? Quando x é igual a zero. Então, o determinante que tem duas linhas iguais é zero. Agora, sexta propriedade. Olha bem, se nós temos uma matriz A, uma matriz B e uma matriz C, onde as matrizes A, B e C diferem apenas uma linha. E as linhas que elas são diferentes, a linha da matriz A é a soma dos elementos da matriz B mais os elementos da matriz C. Então, o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz B mais o determinante da matriz C. Então, isso é fácil de demonstrar, porque quem seria o determinante da matriz que está do lado esquerdo aqui, que nós estamos chamando de A? Menos 1 elevado a J, as permutações aqui, né? Cada permutação, a somatória das permutações de menos 1 elevado a J, as permutações. E o elemento da matriz C é a soma aqui, ó, B1, esse elemento da matriz C. Então, se nós aplicarmos a propriedade distributiva, nós podemos distribuir isso aqui em duas somatórias. Onde esse aqui é o determinante da matriz A e esse de cá é o determinante da matriz B. Ó, observe, tá? Determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais determinante de B. Aqui eu tenho apenas uma linha diferente, todos os outros elementos são iguais. E a linha da matriz que está, né? Aqui é o símbolo de determinante. Mas esse determinante aqui, olha, nossa linha aqui, ele é a soma dos elementos. Dos elementos da matriz B e dos elementos da matriz C, olha. Por exemplo, esse determinante que está à esquerda, ó, vocês repararem bem, a linha, só tem uma linha diferente aqui, que é a terceira linha. E a terceira linha, os elementos, né, da matriz que está à esquerda aqui, ó, é a soma desses elementos da terceira linha. Desse determinante aqui, desse determinante aqui. Esse aqui é um símbolo de determinante, tá, gente? Então, determinante que está à esquerda é igual ao determinante da direita mais o outro determinante da direita. Sétima propriedade. Um determinante não se altera quando se soma os elementos de uma linha da matriz A, os elementos correspondentes de outra linha, coluna previamente multiplicados, por um número real diferente de zero. Vamos entender isso. Então, olha, aqui a segunda linha era D, E e F, desse determinante que está à esquerda.
E o determinante que está da direita é a primeira linha multiplicada por K. Então, eu peguei uma linha, a linha 1, multipliquei por K e somei a linha 2. Então, o determinante se mantém o mesmo. Por exemplo, dada essa matriz A, o determinante de A é igual a menos 2. Se eu obter uma matriz B, que é a linha 2, recebe linha 2 mais 2 linha 1, o determinante da matriz B é igual ao determinante da matriz A. Olha bem, linha 2 recebe linha 2, aqui está multiplicando por 1, mais 2 é linha 1. Estou multiplicando 2 pela linha 1, somando com a linha 2. Agora observe, tá, gente? Ó. Aqui, eu fiz a linha 2 ser multiplicada por 1K e somar com a linha 1. Então, peguei a linha 2, vou voltar lá. Peguei a linha 2, multipliquei com a K e somei com a linha 1. Fiz linha 2, recebi linha 2 vezes K mais linha 1. Então, nesse caso, ele não obedece a propriedade. Então, esse determinante aqui, olha, é K, né, que multiplica o determinante da matriz inicial. Então, se C é obtida de A, multiplicando a operação elementar, linha 2 é igual a 2, linha 2 mais linha 1. Então, a linha 2 recebe 2, linha 2. Então, o determinante de C é 2 vezes o determinante de A. O determinante de A era menos 2, vezes 2 dá menos 4. E para terminar aqui nossa última propriedade, o determinante do produto de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, nós aqui pegamos um exemplo. Isso não é uma demonstração, porque essa demonstração a gente precisa de utilizar matrizes elementares. A gente não viu matrizes elementares, mas eu quero que vocês saibam essa propriedade. Depois que a gente vê matriz elementar, a gente pode até demonstrar. Então, quem é o determinante do produto de A vezes B? É o determinante de A vezes o determinante de B. E eu fiz só aqui um exemplo para a gente checar. Então, dadas as matrizes A e B, o determinante de A é menos 2, o determinante de B é 15. E C é uma matriz que é A vezes B. E o determinante de C é menos 30, que é igual a menos 2 vezes 15. Então, determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Eu termino essa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido.